Diz assim a palavra de Deus. Versículo 4 em diante. A teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e atentamente falares boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciões que lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele e o serviam. Disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu aliviá-o de sobre nós? Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpião. Veio, pois, Roboão e todo o povo. Ao 3º dia, Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezará o conselho que os anciões lhe havia dito. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Senhor, é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo. O Senhor manifeste o teu querer, a tua graça sobre a nossa vida. Nos dê sabedoria, Deus. Nos dê entendimento. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o 3º dia da campanha, da unção que despedaça o jugo. Então aqui nós estamos ouvindo, estamos vendo a palavra de Deus nos ensinar algo fundamental sobre a nossa vida. Porque a maioria das vezes que nós vamos buscar ajuda no homem, o homem sempre tem a tendência de nos castigar. A Bíblia fala que rei Salomão foi um dos grandes reis, o rei mais sábio. Mas a Bíblia está dizendo que no fim da vida dele, ele colocou um jugo pesado sobre o povo. O povo vivia castigado. O povo vivia sofrendo. Só que o povo, em vez de buscar socorro, pedir ajuda a Deus, o que ele fez foi no filho de Salomão. E a Bíblia fala que o filho de Salomão, por não ouvir a voz dos mais velhos,
não ouvia a voz de quem tinha mais conhecimento, porque vivia com seu pai. Ele deu ouvido aos jovens da época contemporânea dele. E ele diz assim: olha, se meu pai foi duro, se meu pai açoitaram vocês, castigaram vocês com chicotes, o meu jugo será maior ainda, porque o meu dedo mindinho vai ser mais grosso do que as costas do meu pai. Ou seja, eu imporei sobre vós um jugo maior ainda. Quanto de nós não vemos, talvez na nossa vizinhança, nem sei se aqui em Campinas acontece isso, mas numa cidade que a gente passava aí pastorear sempre acontecia, né, pastora? Que as pessoas dentro da igreja, com conhecimento da palavra, está vivendo uma situação difícil, em vez de ela procurar ajuda a Deus, ela vai procurar ajuda a uma pessoa que ela não tem sabedoria de Deus. Vai pedir conselho para ele. Pode ver. Ai, meu casamento não está bom, sabe, amiga? Meu marido é assim, assim, assim. A primeira resposta dela é o quê? Larga. Às vezes ela fala até larga porque está de olho. Mas por que nós erramos tanto assim? Erramos por não conhecer a Escritura e o poder de Deus, disse Jesus. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados em querer mostrar para as pessoas, em vez de ir buscar ajuda em Deus. Porque Jesus disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas em compensação, Roboão, filho de Salomão, falou: não, chega de moleza. Vocês acham que meu pai foi duro? Vocês acham que meu pai foi ruim? Ruim, vocês vão ver o que vai ser agora. Se você acha que sua vida não está boa, se você acha que sua vida com Jesus não é bom, melhor vai ser a hora que você estiver fora. Aí você vai ver o que é o jugo. Porque não é assim, as pessoas quando estão dentro da igreja, que vai procurar ajuda, ou talvez não foi correspondido naquilo que ela foi buscar, o que ela faz? Não vou mais ali. Aí vai procurar ajuda lá fora. E aí o jugo vem pior. Porque a Bíblia diz que quando nós saímos da presença de Deus, quando nós aceitamos Jesus, havia um espírito mau que vivia na nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e faz uma faxina, limpa, tira tudo que é ruim, tira tudo carrapicho, vício, tira tudo que não presta. E aí aquele espírito ruim que estava na sua vida, ele sai vagar pela terra, procurando casa para poder morar. Ou seja, pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm o Espírito Santo dentro dela, que não têm uma vida diária com Jesus. E ela sai procurando. A Bíblia diz que ele, não achando o que ele faz, ele volta a casa. Se ele voltar, olhar para casa e não tiver ninguém morando dentro, a Bíblia diz que ele entra e chama mais 7. E o segundo estágio da pessoa se torna pior do que o primeiro. Você pode ver, tem pessoas que antes de vir para Jesus, ele tomava pinga. Aí largou da pinga, quando larga de Jesus, você vai ver, ele vira um drogado, um casqueiro. Porque havia um mal sobre a vida dele. O Espírito de Deus tirou todo o jugo. Aí ele não estava contente com isso, foi lá e falou com o filho do rei: ah não, olha, seu pai, esse espírito estava aqui e põe um jugo. Será que não dá para você aliviar? Nós vamos te servir melhor, porque aqui não precisa de disciplina, nós vivemos do jeito que nós queremos, nós não precisamos mostrar para ninguém, nós não precisamos viver em santidade. Ah, então tá bom, peraí, só que eu não vou sozinho, né? Porque uma festa não dá para fazer sozinho, vou chamar mais 7 amigos aí. E aí as pessoas se tornam depressivas. Até a doença do cérebro é depressiva, é ansiosa, é estressante. Tudo que não é bom está nela. Tudo que acaba de destruir a vida está nela. Ah, mas por que você não vai? Eu estou sem força. Por quê? Ah, porque eu estou meio estressada. Ah, eu estou meio ansiosa. Tudo tem uma desculpa para não chegar diante de Deus. Prefere dar ouvido a conselhos de pessoas ou de espírito mau que fala sobre o seu ouvido,
Ah, não vai hoje não. Ah, hoje está um calor. Chega lá, o pastor vai descer a madeira, só fica falando para a gente mudar a nossa vida. Porque hoje nem sei se eu falo. Hoje se falar para a pessoa mudar de vida, sair do pecado, ela sai da igreja. É verdade. Eu ir naquela igreja lá, o pastor fala que eu tenho que mudar de vida, eu tenho que parar de tomar minha cerveja, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que ser santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Se nós não nos santificar, se nós não orarmos, não jejuarmos, não tiver uma vida dia após dia diante de Deus, achar que é só coisa momentânea, não é uma festa comum. Não é igual você vai no aniversário, que você vai num casamento, se produz tudo, chega lá, a noiva casa, joga o buquê, tem uns que desvia, tem uns que pega, né? Aí vai embora, acabou a festa. Com Jesus é diferente. Jesus é um relacionamento, todo dia. Todo dia nós temos que levantar e falar: Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Perdoe as minhas falhas, sou limitado. Mas o Senhor não está aí na igreja ainda. É por isso que eu estou aqui, porque eu reconheço que eu sou limitado e preciso de Jesus. Porque só fica aqui quem reconhece que precisa de Jesus. E ainda tem o principal objetivo da sua vida: é encontrar o seu nome escrito no livro da vida. Porque não adianta nada nós vivermos na hora. E a pessoa se chegar lá, vamos olhar no livro aqui. Irmã Beth está no livro da vida. Irmã Maria está no livro da vida. Pastora Cleide, Raquel, Rafaela está no livro da vida. Pastor Lindomar não está. Misericórdia, já pensou? Pregar a palavra e na hora não está. Por isso não adianta você falar assim, que vai pregar só bênção. Deus vai te dar uma casa, irmão. Eu acho que ele tem poder para isso. Deus vai te dar um carro, vai abrir uma porta de trabalho. Mas a irmã não fala para a irmã mudar de vida, fala para a irmã continuar na vida que ela está. Pode vir do jeito que você está, mas chegar aqui tem que ter transformação, porque o Evangelho é transformação, é tirar o jugo da nossa vida, em vez de colocar mais, porque pessoas entram para dentro da igreja, em vez de tirar o jugo, ela colocou mais na vida dela, porque lá fora ela não conhece, aí chega aqui ela começa a conhecer a palavra, mas quer viver com o jugo nas costas, vai ser pior a sentença. A Bíblia diz que era melhor que você nem conhecesse, do que conhecer e não viver. Não adianta nada eu conhecer a palavra de Deus e não viver os ensinamentos. Não, mas é difícil, pastor. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci. Ponto. Eu venci. Ponto. Está lá. Ele venceu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas para isso, quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós seguimos a Jesus, não vai vir esse jugo sobre a nossa vida. Porque o povo achou que Salomão morresse e ia falar: não, agora fica bom, né? Porque talvez o filho dele vivia no meio do povo, porque talvez queria ser rei, então tem que fazer o merchan, né? A amizade, como é que fala? Da boa vizinhança lá, né? Ser amigo de todo mundo. O político da boa vizinhança, né? E aí, tudo bom? Próxima eleição aí. Que o meu pai morrer, vocês sabem, sou eu. Mas na hora que o pai morreu, quando as pessoas acharam que ia ficar bom, porque foram pedir socorro para o homem. Eles não foram orar a Deus. Eles não foram pedir para Deus. Eles foram até o homem, porque achavam que ele falava: oi, bom dia, boa tarde. Porque talvez ele orava ou jejuava, falava: não, esse daí deve ser de Deus. Mas você não conhece.
Você não conhece a vida dele, não sabe como que ele é. Ah não, filho do rei, neto de Davi, segundo o coração de Deus. Ah, nós estamos com esse cabra aí. Esse daí não vai ter jugo nenhum sobre as nossas costas. Esse daí vai ser diferente. Esquece que é homem. Nosso socorro não pode vir do homem. O salmista disse: eleva os meus olhos. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, porque nós insistimos em querer buscar recursos do homem? Porque nós insistimos em querer buscar recurso das pessoas? Será que é porque nós estamos vendo? Mas pastor, será que ninguém vai poder nos ajudar a chegar até Jesus? Sim, lógico que vai. Por isso que eu falo que você tem que ter uma intimidade com Deus, que Ele vai mostrar para você quem que é. Quem tem vida com Deus ou não. Devemos olhar para o homem? Em certo momento sim. Ele não pode ser a base da nossa fé, mas tem que olhar para ele, para ver o testemunho dele. Porque o que Paulo disse? Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então a gente imitar Paulo. Opa, vou olhar para aquele homem ali. Eu mesmo imitava a fé do meu pastor. Sempre gostei de querer ser igual ao meu pastor. Porque eu via que na vida dele tinha unção e tinha compromisso com a palavra. Era cheio de falha, era. Bicho, era cheio de falha, igual eu sou. Mas ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Ele tinha zelo pela casa de Deus. Ele tinha zelo pela obra, pelas almas. Então tem que imitar a fé deste. Quando Pedro e João vão entrar no templo Formosa, aquele homem pede esmola, o que Pedro fala para ele? Olha para mim. Olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O paralítico olhou para ele e viu que ele tinha Jesus. Então nós temos que ter um comportamento de que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Não podemos ser considerados como um crentinho ou uma crentinha. Temos que ser considerados como homens e mulheres de Deus, que não carrega jugo, e se possível ajuda o irmão que está com o jugo nas costas. Porque nós não podemos olhar para o irmão e ver que ele está sofrendo, ele está com o jugo nas costas, ele está vendo. Você vai conversar com uma pessoa, você não fala duas palavras, ela já começa a chorar, porque o jugo está pesado, as coisas estão ficando difíceis, e ele quer cada dia mais sair e não tem força. E você sabe quem pode fazer isso, tirar o jugo da vida dela, e muitas vezes você não faz. Muitas vezes nós não fazemos. Escolhemos e não fazer. E Jesus, ele é bem claro, diz assim: o bem que eu posso fazer e eu não faço, eu já peco. Se você está vendo que a pessoa precisa de ajuda, você não oferece nem sequer uma oração, você não fala nem sequer que Deus está libertando aqui, que Deus está fazendo maravilhas, que Deus já operou na sua vida. Casa de oração, temos que falar: Deus está mudando a minha história. Quando eu cheguei na igreja, eu era assim. Deus está transformando a minha vida, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus está trabalhando em mim, está tirando aquilo de tudo, e está tirando a cegueira, aquilo que eu não conseguia entender, hoje eu consigo ver, aquele jugo que estava nas minhas costas, que eu achava que eu ia morrer desse jeito, Deus está usando a vida do pastor ou da pastora para tirar esse jugo da minha vida. A palavra de Deus que nos liberta. Glória a Deus. Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você já pergunta. Nós temos que ser canal de bênção. Nós não temos que vir aqui atrás de bênção. Nós temos que ser uma bênção. Essas foram as palavras que Deus disse para Abraão: se tu, uma bênção.
Não falou para ele ir onde Deus estava mandando, que Deus ia abençoar ele. Não, fala, se tu uma bênção. Eu tenho que ser uma bênção na vida das pessoas que se acheguem perto de mim. Nós temos que ser. Nós temos que fazer a pessoa viver o que Jesus disse. O fardo de Jesus é leve. O jugo é suave. Aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. Aprender o Senhor. Porque se nós formos atrás do homem, se você acha que não está bom, vai piorar. Pode ver aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Eles acharam que não estava bom com Salomão. Com toda a sabedoria que ele tinha, toda a riqueza que ele ajuntou, o povo, não está bom. Acho que o próximo que vir vai ser melhor. Por isso que não devemos esperar em presidente, né? Tem que esperar em Deus. É Deus que pode. A Bíblia diz que Isaac chegou numa terra. Ele viu que ele estava tudo seco, ele ia embora. Deus falou, não, pode plantar aí. Não precisa sair não. Planta aí. A Bíblia diz que ele plantou no mesmo ano, ele colheu 30, 60, 100 por um. Porque obedeceu a voz de Deus. Não precisou procurar recurso no homem. Pastor, mas eu falo que não pode procurar recurso no homem, depois tem que perguntar para o homem, eu não estou entendendo nada. O que eu estou dizendo para você é que quando você chegar no homem e ele querer, você pedir uma orientação para ele, ele não falar da vida dele. Você chegar para mim, pastor, eu quero um conselho, o que você acha que eu faço? Faz assim, assim. Não, eu não tenho que falar isso. Tem que falar assim, a Bíblia diz isso. A orientação tem que vir da palavra de Deus. Porque eu posso falar o que eu penso e o meu pensamento pode estar totalmente errado. Eu posso falar o que está no meu coração e a Bíblia diz que meu coração é enganoso. Então eu tenho que falar que a palavra de Deus fala, para que o jugo saia da sua vida. Porque se eu falar o que eu penso, talvez eu vou falar só para me agradar. Não, não precisa não, pode ficar aqui. Ó. Não, eu sou gente boa. A Bíblia fala que ele tentou, antes do pai morrer, ele tentou se eleger lá, crescer o rei. Já tentou dar uma maquinada. O homem, se depender dele, ele sempre vai ter o jeitinho. A turma fala, é o jeitinho brasileiro, mas é o jeitinho do homem, de querer facilitar as coisas, de querer trazer algo que é benefício para ele. Eu lembro que um dia nós estávamos numa reunião, e aí o pastor me perguntou, o que você acha de um cristão ficar andando com uma pessoa ímpia? Aí, em vez de eu falar o que a Bíblia diz, que eu já tinha lido, eu falei assim, o irmão falou que as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe o que ele me respondeu? Eu não quero saber o que o irmão falou, eu quero saber o que você acha do que a Bíblia diz. Foi legal, né? Às vezes estão ouvindo, não foi vocês, doeu minha orelha na hora. Mas eu aprendi. Eu aprendi o quê? Que para mim entender que a direção, que eu não vou errar, é quando vem da palavra de Deus. Mas quando eu vendo o ser humano, aí ele pode estar falando o texto bíblico, mas ele está perguntando da palavra, não o que o irmão diz. Quem que era o irmão diante de Jesus? Quem sou eu diante de Jesus? Para chegar e falar para você, eu acredito que você tem que fazer isso e isso para sua vida mudar. Você tem que seguir eu. Segue eu, que aí sua vida vai ser transformada. Não precisa seguir mais ninguém. Não, é Jesus. A Bíblia diz assim, se um dia eu der conselhos para vocês e não estiver direcionado na Bíblia, vocês podem achar que eu já estou até desviado. Porque em nenhum momento eu falei para vocês que como tem que ser a não ser diante da palavra de Deus. É a palavra que nos instrui. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se nós não conhecemos, nós perecemos. Aquele povo sofria por quê? Porque ele achava que o homem ia ser a solução para ele. Não, vai mudar a gestão, vai mudar o rei, vai mudar ele ser diferente. Esse não é tão sábio, então nós vamos dobrar ele, nós vamos enganar, vamos tapear ele, vamos fazer diferenciado.
Ele vai nos ouvir, nós somos mais velhos, somos experientes. Então nós vamos dar um conselho para ele aí, ó. Ó, deixa eu te falar, rei. Se você diminuiu os impostos do povo aí, diminuiu o jugo, o povo vai te amar para sempre. Eles vão te amar porque seu pai explorava eles, olha. Foi falar mal do pai dele. Ele com a autoridade na mão, ele com a caneta na mão. Falou, é isso mesmo? Então daqui 3 dias vocês voltam. Daqui 3 dias vocês voltam, vão ter a resposta. Daqui 3 dias vocês voltam, nós vamos ver o que vamos fazer. A Bíblia não fala em nenhum momento que o povo foi orar. O mal nosso é esse, de nós nunca orarmos para nada, só na hora que está no desespero. Quando nós estamos vendo que já não estamos carregando mais o fardo, enquanto estamos pelo menos arrastando, estamos indo. Ah, está dando para arrastar, vamos embora. Mas é a hora que não dá nem para arrastar mais, falar, Deus, agora eu não consigo mais. Precisa nós chegar nessa situação? Não tem necessidade de nós ficarmos assim. Não tem necessidade de nós termos um jugo na qual Deus não tem para nós. Nós não precisamos ficar chorando todo dia. Nós não precisamos ficar só lembrando de coisas ruins. O que a Bíblia diz? Me traz à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que pensar naquilo que é bom. Ó, estar com Deus não é fácil não, mas toda vez que eu lutei, que estava com Deus, Ele me deu vitória. Ele me curou, Ele me libertou, Ele transformou a minha vida, Ele fez minha vida ser diferente. Eu não era ninguém, mas Ele é especialista, me tornou eu alguém. Glória a Deus. Eu vivia entre os drogados, hoje me assentei até com príncipes. Aleluia, Jesus. Porque Ele tem poder em fazer isso. O que nós não podemos é deixar de buscar nele o recurso para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Vocês acham que não está bom com meu pai? Não estava bom? Vou mostrar para vocês o que é ser ruim. Se com sabedoria vocês acham que não é bom, vou fazer o que meus amigos disseram. Cresci com eles. Eles deram um conselho bom, assim, agora eu vou ficar mais rico, né? Porque o povo vai ter que pagar imposto. As pessoas quando amam, o dinheiro ela se perde. Quantos não se perderam por amar ao dinheiro? A Bíblia diz que ter dinheiro não é pecado. É pecado você amar o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a maldição. Então quando nós achamos que isso não amamos mais o dinheiro do que isso, do que a obra, do que aquilo, ou a presença de Deus, nós se perdemos. Nós ficamos perdidos. E pode ver que nós não procuramos em Deus recurso nenhum. Quantas pessoas que eu não conheço, talvez vocês conhecem, que quando não tinha Jesus vivia numa draga. Mas numa draga, era viciado em álcool, não fazia malemar para comer. Aí aceita Jesus, Jesus tira tudo. Aí ele consegue sobrar um pouquinho daquilo que ele tem, ele nem dizimista ele quer ser. Achando que vai faltar. Quando não tinha nada, ele não achava que faltava, entregava tudo. Aí a hora que Deus começa a prosperar, ele vai falar, e se faltar? Será que vai faltar para mim comer? Não. Ah, mas é obrigado? Aqui não. Aqui ninguém é obrigado a dar o dízimo. Aqui, como nós vemos lá, quem faz tem que fazer com amor. É expressar gratidão por que Deus tem te dado. Eu sou dizimista desde quando eu me converti. Mas nunca ninguém ficou, você tem que ser, não. Sempre foi por gratidão. Porque eu, como eu já disse, eu não era ninguém. Andava fedido. Ninguém queria ficar perto de mim. Hoje, pela misericórdia de Deus, aonde eu vou, tem pessoas que querem ouvir eu falar. Porque eu sou bom? Não, por causa da palavra. Porque eu não falo de mim, eu falo da palavra. O que ela fez em mim, ela tirou o jugo. Ela não aumentou, ela tirou. Eu peguei o de Jesus que é leve. Nossa, pastor, é leve, mas é sem carregar a cruz.
mas é melhor do que a condenação. Porque você carrega a cruz quando chegar lá. Jesus disse: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você chegar lá, você vai ter a coroa da vida para você. Mas quando você não tem esse jugo de Deus, você pega o jugo do mundo, que te oprime, que faz te afastar de Deus. Porque quanto mais você está subjugado, mais você começa a ver defeito. Se você está dentro da igreja e está passando por dificuldade e não ora, o que você começa a ver? Defeito. Ah, o irmão não me ajuda, parece que Deus não está me ouvindo, o céu está de bronze, eu oro, nada acontece, eu jejuo, nada acontece. Ah, já sei. Aí começa a parar de fazer a obra. Não, só foi eu começar a fazer a obra, tudo começou a dar errado. Nada dá certo. Então vamos nos afastando. Para de fazer a obra, para de cantar, para de orar, achando que é Deus que está perdendo. Deus vai continuar sendo Deus, nós podemos fazer o que for na nossa vida. Deus vai continuar sendo Deus. Nós temos que adorar a Ele, não é porque Ele precisa da nossa adoração, porque é nós que precisamos dEle. Nós temos que entender isso, é nós que precisamos de Jesus, não Jesus precisa de nós. Pela misericórdia dele, ele disse ainda: não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E nós achamos que nós somos o bom, né? Mas quando o jugo começa a ficar pesado, as coisas começam a ficar difíceis, a tendência é ficar cego espiritualmente. Se você não encostar em quem é espiritual, para te ajudar você ficar de pé, você foi encostar em alguém que está passando o mesmo processo que você, vai os dois cair. Porque nenhum tem força para sustentar o outro. A Bíblia diz: como pode um cego guiar outro cego? Ambos os dois vão cair no buraco. Se eu estou com um jugo pesado aqui, nós já falamos sobre o jugo, né? A canga. Se dois está na canga, não tem como desviar. Então você tem que procurar quem não está com a canga, para te tirar ela. Porque se ficar do lado de quem está na canga, vai os dois sofrer. Não vai mudar. Você não vai conseguir nem se aproximar dele, nem sair de perto dele. Vai afundar os dois, vai cair no precipício os dois. Por isso que nós temos que procurar aquele que pode mudar. Aquele que tem o poder de mudar. Aquele que veio para mudar. Jesus, ele veio para isso, para mudar, para tirar a condenação. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para nos dar bens, não veio para trazer riqueza, não veio para trazer paz. Ele mesmo disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Para quê? Para nós lutarmos, para nós chegarmos à nossa salvação. Ele veio para que nós não fôssemos condenados. Aleluia, Jesus. Jesus veio para nos tirar da condenação. Porque a condenação sem Jesus é certa. Se morrermos longe, pode ser bonzinho, trabalhador, pagador de conta, não mente, não rouba, não mata. Lembra do jovem rico? Chegou até Jesus: Senhor, como é que faz para mim herdar esse reino aí? Ah, você tem que fazer os mandamentos, isso e aquilo. Ah, mas aí eu faço desde a minha mocidade, Senhor. Então só falta uma coisa: o quê? Vende o que você tem e distribui os pobres. Aonde estava o coração dele? Na riqueza. O coração dele estava na riqueza. Às vezes nós nem somos nem ricos e o nosso dinheiro ainda está, nosso coração ainda está naquele pouco dinheiro que temos. Por isso que Deus nem muda. Você fica lá sofrendo, só remando contra a maré. Trabalha um mês para pagar o pagamento lá, chega e passa o mês inteiro duro. Porque nosso coração está preso aquilo ali. O que faz a gente não prosperar é a mesquinhez. Lembro quando eu não tinha Jesus, que eu entrava dentro do bar assim, ninguém ficava sem beber, não. Se eu não tinha dinheiro, era na conta. Ah, deve servir para todo mundo aí. Vai ser Papai Noel dando bala para as crianças. Não tinha dó.
Aí veio para Jesus: eu vou ter dado dinheiro. Me comprou. Aleluia. A cédula de condenação ele rasgou. Glória a Deus. Me deu livre acesso a Deus. Aleluia. Me tirou da condenação. Glória. E por que eu vou impedir de minha vida ser para servir Ele? A minha vida tem que ser para servir Ele. Se minha vida não servir para servir o Jesus, não sirvo para nada. Se a nossa vida não for para engrandecer, adorar e exaltar o nome de Jesus, nós não servimos para nada. Nós somos só iludidos. Pode ver que nós só vivemos sofrendo. Pode ver. As pessoas que não conseguem ser adorador sofrem. Sofrem. Jeremias pregava para o povo lá. Ó, se arrepende. Nabucodonosor vai entrar aí e vai acabar com tudo. Passa um ano, Jeremias está lá. Se arrepende. Nabucodonosor vai vir aí e vai acabar com tudo. Passa 2 anos, passa 3 anos, passa 5 anos, passa 7 anos. E está lá Jeremias pregando. Olha, muda, se arrepende, Nabucodonosor vai entrar aí e vai acabar com tudo. Aí passa-se um tempo, quem vem lá? Nabucodonosor. Vem acabando com tudo. Vem destruindo tudo. E Jeremias está lá no pátio preso. E a Bíblia fala que só foi levado para a Babilônia, não foi todos. Só foram os mais inteligentes. Aqueles que não tinham estudo nem nada, ficavam lá, produzindo para a Babilônia. Jogo pesado. Quem que é esse cara aí? Esse é o Jeremias. Então pode soltar ele, porque o Deus dele falou que ele ia vencer isso aqui. É isso que é. O que eu aprendo com isso? Que diante dos olhos do homem, quando nós temos uma vida com Cristo, todo jugo, todo mal parece que vem sobre a nossa vida. Mas na verdade ele está preparando coisas boas lá na frente. Porque a Bíblia diz que quando ele estava ali, preso no pátio, que o rei entra, ele é o único que é liberado para ser liberto. Não prenda Jeremias. Este é um homem de Deus. Aleluia. E nós queremos sempre ao contrário. Queremos tirar proveito das coisas do mundo. E Jeremias avisando: muda seu caminho, volta para Deus, se arrepende. Isso que você está fazendo vai trazer condenação. Isso que está trazendo vai trazer um jugo para vocês. Vocês vão ficar 70 anos lá. Estou avisando. Depois vocês não podem falar para Deus: Deus, o Senhor não falou nada. O homem pregou quantos anos ali e ninguém dava ouvido. Não foi 1, 2, 3 anos, não, foi vários anos. Ficou ali pregando para que o povo se arrependesse. Não difere muito dos dias de hoje, não. Quantas pessoas que você fala na boa conversa, ela conhece a palavra, mas não quer compromisso. Está falando lá, Nabucodonosor está vindo aí, o anticristo, ele está vindo aí. E as pessoas estão achando que é brincadeira. Vão viver do jeito que eles querem. A hora que ele chegar, não adianta correr. Não vai ter escapatória. Então tudo aquilo que você achava que era bom, o jugo vai ficar pior. Vai ser pior do que está. Quando o Senhor tirar o Espírito Santo da terra, que a igreja for junto, se eles acham que aqui é o inferno, se acham que aqui está ruim, tem muita morte, muita tragédia, muita guerra, vai ser pior. Não sou eu que falo, é a Bíblia. É a Bíblia que diz que quando ele chegar, vai ter 3 anos e meio de paz. Depois ele vai se rebelar. Ele vai mostrar quem ele é. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que o Satanás vai se disfarçar de anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos.
Por isso que nós temos que ter uma intimidade com a palavra, ter vida de oração, para Deus dar o que para nós? Dons do Espírito, discernimento de Espírito, para que quando você olhar, não olhar para a pessoa, você sabe se ela é de Deus ou não. Se ela falar algo, você vai saber se vem de Deus ou não. Se ela falar alguma coisa para você, é para você ver se ela é de Deus ou não. Mas se nós só virmos na igreja e foi embora para casa e continuar vivendo como vive eles lá, nós nunca vamos conseguir discernir. Quando nós vamos dar conta, já foi. Aí depois não tem como chorar, porque avisado, pregado, a palavra está sendo. A palavra está sendo pregada. Talvez não seja como uns maiores teólogos, mas é a verdade isso aqui. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. E aonde nós queremos estar? Será que nós queremos estar lá preso como Jeremias? Ele estava preso por quê? Por causa da palavra. Você quer estar surdo como os outros? Depois ser preso. É uma escolha nossa. Como diz a pastora, é igual a ser. Nós decidimos. É eu que decido o que eu quero para a minha vida. Se eu quero libertação ou continuar debaixo de um jugo. Porque as pessoas acham que fazer o que quer na vida lá, ele é livre. Mas não, ele tem um jugo na vida dela. Pode ver, a Bíblia diz que aquilo que te vence, você se torna escravo daquilo. Quem é viciado no cigarro é escravo do cigarro. Quem é viciado no álcool é escravo do álcool. Quem é viciado na mentira é escravo da mentira. Quem é viciado na prostituição é escravo da prostituição. Quem é viciado nas drogas é escravo das drogas. Quem é viciado em enganar as pessoas é escravo do engano. Ah, mas eu posso parar. Quantas vezes antes de eu conhecer Jesus eu tentei? Fazia até aposta. Não, vamos apostar aí. Quem pegar o outro fumando vai pagar uma caixa de cerveja. Não dava uma semana. E o pior é que ainda ficava tudo bêbado por causa da cerveja que pagava, tudo junto. E não mudava a vida, porque era escravo. Não, eu bebo só no fim de semana. Não é só social. Aí quando bebe, quer beber um caminhão. É escravo. Ninguém começa a beber e já bebe uma caixa de cerveja. Começa com um copo. Toma um copo hoje, já toma 2 amanhã, depois amanhã já toma uma garrafa, depois 2, quando for ver, já está aí. Viciado no álcool. E o pior é que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí em vez de estar no álcool, já começa a usar outro tipo de droga. Porque querendo ou não, o álcool é droga. Só é lista, só é liberada. Mas a Bíblia não fala que é proibido beber. Mas não é bom que cause escândalo. Você quer causar escândalo? Amém. A Bíblia diz assim, ó. É necessário que o escândalo venha. Pode beber. É necessário. Mas ai daquele, porque o escândalo vier. Era melhor que você catasse uma pedra do moinho, amarrasse no seu pescoço e jogasse no mar, do que você fazer os pequeninos se desviar. Jesus disse isso. Então eu que tenho que decidir para a minha vida, se eu vou continuar debaixo de um jugo, ou se eu vou buscar em Deus. Porque todas as vezes que você lê na palavra de Deus que o povo dava as costas, via um jugo sobre a vida deles, mas eles só saíam daquele jugo quando eles se voltavam para Deus. É o livre-arbítrio, é a escolha, é decidir, é abrir mão de viver no pecado, é abrir mão de viver no erro, é abrir mão de viver daquilo que é passageiro. Paulo disse assim, ó, o que os meus olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu no coração do homem, são as coisas que o Pai tem para revelar àqueles que amam. Então são coisas boas, que João disse que eram inefáveis em falar, que ele não sabia,
A Bíblia diz que quando ele tem a visão que ele chega no céu, então os 24 anciãos, e todo mundo fala, não tem ninguém que é digno de abrir o livro. Não houve nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, alguém que era digno de abrir o livro. A Bíblia diz então que João se ajoelha e chora. Começa a chorar em desespero. Meu Deus. Já pensou? Você fala assim, não tem ninguém que vai me tirar da condenação. Já pensou uma condenação? Como é que é aquela que nunca mais sai da prisão? É uma prisão perpétua. Olha, não tem ninguém que é digno de abrir o livro, então todo mundo está condenado. Porque é o livro da vida. E a Bíblia diz que quando João estava chorando, um dos anciões põe a mão nele e diz assim, não chora, João, aleluia, porque ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O Rei da Glória vem vindo ali, João. Não se preocupe, João. Chegou a salvação para a humanidade. Chegou a salvação para a minha vida. É isso que nós temos que ter convicção, porque não adianta nós vivermos uma vida de fachada. Nós temos que viver uma vida com certeza que nós queremos o que você quer para a sua vida. É algo passageiro ou uma vida eterna com Jesus? Ou é a salvação? Se você escolher uma vida passageira, você vai viver do jeito que você quer. Mas se é a salvação, você tem que viver conforme a palavra está nos direcionando. E quando eu estiver saindo, alguém tem que te ajudar. Porque a Bíblia diz, estou vendo o irmão caminhando no caminho errado, eu vou deixar? Não posso. Porque se ele for e morrer neste caminho, o sangue dele vai estar na tua mão. Mas se ele estiver no caminho errado, você avisar e não ligar para o que você fala, o sangue dele já não vai estar mais na sua mão. Mas se ele ouvir o que você está falando, você salvou o teu irmão. Temos que cuidar um do outro. Mas não é cuidar da vida, é cuidar espiritualmente. É fazer com que ele veja sempre a glória de Deus. Não olhar para as coisas terrenas. Pastor, mas eu não posso pensar em ter uma casa, um carro? Pode. Mas a Bíblia diz que a gente não deve viver ansioso por causa disso. O que é mais importante, a roupa ou o corpo? É o corpo. Então para que nós estamos preocupados? O que é mais importante, a comida ou o corpo? Então por que estamos preocupados com comida? As pessoas andando preocupadas com comida, que vão para o culto, não vê na hora do culto acabar para ir comer alguma coisa. E depois diz que ama a Deus, ama a igreja que congrega, ama os pastores. Ele não consegue ajudar os pastores. A Bíblia diz que não é bom o pastor fazer a obra gemendo. Não é bom que ele fique preocupado com a obra. Mas o jugo será tirado por causa da unção que vem sobre a nossa vida. Ele será despedaçado. Glória a Deus, aleluia. Isaías diz que chegando naquele dia, a unção que vai vir sobre a sua vida vai tirar todo o jugo, todo o mal que estiver na sua vida. Se você crê no poder do nome de Jesus, na hora que você receber a unção vai fazer com que todo este mal será quebrado no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Antes de ceiar, eu quero orar por você. Eu quero ungir a sua vida. Quero convidar você. Você vai sair. Agora você põe aquele louvor. Você vai sair do seu lugar. Você vai subir aqui nesse altar. E aqui em cima eu vou ungir a sua vida. A Bíblia diz que quando nós
Se estivermos doente, unja-o com óleo e coloque suas mãos sobre ele, para que ele seja curado no nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor.